Noé foi um dos poucos homens que o Criador chamou de justo e perfeito, sem culpa, e mesmo assim ele amaldiçoou seu filho Cã. Noé, sendo um homem justo e perfeito, planta uma vinha e se embriaga. Seu filho Cã vê sua nudez e conta tudo para seus irmãos. Nas fontes judaicas diz que Cã violentou ou castrou seu pai, e por isso ele foi amaldiçoado. Noé, sua família e o grande dilúvio são histórias importantes na Bíblia que nos ensinam sobre fé, obediência e justiça de Deus. Hoje veremos a história de Cã, um dos filhos de Noé, e a maldição que o seguiu. Para os novos inscritos, eu me chamo Hudson. Prazer imenso em ter os antigos e novos inscritos aqui em mais um vídeo do canal. E vamos começar. Antes do dilúvio, o mundo era cheio de maldade. As pessoas agiam mal o tempo todo e isso entristeceu Deus. No entanto, não era diferente. Ele era justo e obediente a Deus. Por isso, o Criador decidiu salvá-lo do dilúvio. Ele pediu a Noé que construísse uma grande arca para salvar sua família e animais. Noé seguiu todas as instruções de Deus, mesmo que fosse difícil. Quando a chuva parou e a terra secou, o Criador fez uma promessa de nunca mais destruir o mundo com o dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal dessa promessa. Depois do dilúvio, Noé e sua família tiveram filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles se tornaram os pais de muitas nações. Um dia aconteceu algo triste envolvendo os 3 filhos de Noé. Cã viu algo embaraçoso envolvendo seu pai e contou para seus irmãos. Sem e Jafé, porém, cobriram a nudez de seu pai sem olhar para ele. Quando Noé soube o que aconteceu, ficou muito chateado. Ele não amaldiçoou diretamente Cã, mas amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Noé disse que Canaã seria servo de seus irmãos. Essa história é importante porque nos ensina sobre respeito e as consequências de desrespeitar os pais. Mostra também como os antigos costumes e relações familiares eram importantes. Canaã, que era neto de Noé, foi amaldiçoado após um incidente triste. Tudo começou quando Noé plantou uma videira e fez vinho com uvas. Ele bebeu demais e ficou muito embriagado, acabando por se deitar nu e envergonhado dentro de sua tenda. Isso é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Alguns acreditam que após o dilúvio as pessoas começaram a fazer bebidas alcoólicas que podiam deixá-las embriagadas. Beber álcool pode fazer as pessoas agirem de forma imprudente e perderem o controle. Cã, que era pai de Canaã, viu seu pai nu e envergonhado e foi contar a seus 2 irmãos do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram um manto, o colocaram sobre seus ombros e andando de costas cobriram a nudez de seu pai para não vê-la. Cã, o filho mais novo de Noé, que é chamado de pai de Canaã, no versículo 22, viu seu pai nu na tenda. Cã contou tudo a seus 2 irmãos o que tinha visto, em vez de manter segredo ou ajudar seu pai. Alguns pensam que o único erro de Cã foi ter visto seu pai embriagado e nu, e que ele zombou dele ridicularizando-o como pai e homem de Deus. Cã, dizem, contou com prazer o que viu na tenda de seu pai, o que é uma tradução literal de uma antiga frase hebraica. Ele decidiu zombar de seu pai, e com isso minar a autoridade de seu pai como um homem de Deus. Já no Talmud babilônico, o Tratado de Sanedrim 70a, diz que Noé foi violentado pelo seu filho Cã, ou castrado. E essa teoria se encaixa muito porque Cã foi amaldiçoado, além de só ter visto seu pai nu, pois ele era seu pai. A resposta de Cã ao erro de seu pai mostra a falta de respeito pela autoridade paterna. Em vez de ajudar, Cã contou aos seus irmãos Sem e Jafé sobre a situação de seu pai. Porém, Sem e Jafé agiram de forma diferente e mostraram respeito e dignidade para com seu pai. Noé, quando se recuperou da embriaguez, descobriu o que seu filho mais novo havia feito e ficou chateado. Ao invés de amaldiçoar diretamente Cã, Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã. Ele disse: "Maldito seja Canaã, que ele seja escravo de seus irmãos." Noé também abençoou Sem e Jafé por suas ações respeitosas. A Bíblia não detalha muito sobre as consequências diretas para Cã após esses incidentes. O foco muda para os descendentes dos filhos de Noé, especialmente como a maldição sobre Canaã afetaria sua linhagem. Canaã se torna um ancestral dos cananeus, um grupo de pessoas que muitas vezes entraram em conflito com os israelitas, descendentes de Sem. Essa narrativa ajuda a entender alguns dos conflitos históricos e culturais posteriores descritos na Bíblia. Nos tempos bíblicos, ver a nudez tinha um significado cultural significativo.
era considerado vergonhoso e incidente, especialmente ver a nudez de um pai. Isso era tratado com muita seriedade naquela cultura. Essa história nos ensina que nossas ações têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros ao nosso redor. As ações de Cã feriram seu pai e estavam claramente erradas. A resposta de Noé foi amaldiçoar o filho de Cã e provavelmente as gerações futuras no processo. Hoje podemos ser gratos porque Jesus limpa aqueles que acreditam e o seguem. Os pecados de nossos ancestrais não nos seguem mais, pois ele nos preserva, mantendo nossa dignidade. Essa história reflete os valores e normas sociais da época. A resposta respeitosa de Sem e Jafé contrasta fortemente com o comportamento desrespeitoso de Cã, destacando temas de honra, respeito e dinâmica familiar na narrativa bíblica. A história de Canaã, encontrada no livro de Gênesis, prepara o cenário para a relação entre os descendentes dos filhos de Noé, especialmente entre os israelitas descendentes de Sem e os cananeus, de maneira negativa. Talvez influenciados pela maldição lançada sobre Canaã, os israelitas se envolveram em numerosas batalhas com os povos cananeus para tomar o controle da terra. As próprias ações pecaminosas e vergonhosas de Noé mostram quão tola é a embriaguez, como dizem os provérbios. O vinho é zombador, a bebida é fermentada, é barulhenta, todo aquele que é desviado por ela não é sábio. Provérbios 21. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as brigas? Para quem as queixas? Para quem feridas sem motivo? Para quem olhos vermelhos? Para aqueles que passam tempo com vinho, para os que vão provar bebida fermentada. Não olhe para o vinho quando está vermelho, quando se tira no copo e se vai suavemente. No final ele morde como uma cobra e pica como uma víbora. Provérbios 23, 29 a 33. Quando refletimos sobre a história de Noé e seu filho Cã, reconhecemos as complexidades e desafios em interpretar esses textos antigos. Quase todo adulto que lê este comentário provavelmente conhece pessoas descendentes que criaram filhos, cujas crenças são diametralmente opostas às de seus próprios pais. Existem pais excelentes, bons e gentis que têm filhos terríveis, assim como existem pais terríveis que têm filhos maravilhosos. No entanto, se a única coisa que uma criança recebe é amor, e não há expectativas colocadas sobre ela em retorno, é provável que a criança cresça egoísta. A Bíblia é um livro verdadeiro em todos os aspectos. Portanto, todas as famílias discutidas no livro de Gênesis são exemplos do que rotularíamos como disfuncionais na sociedade atual. Esse é o presente que a Bíblia dá a cada pessoa no mundo que luta com parentes disfuncionais. Da próxima vez que você estiver ciente da palavra do Criador, ela torna-se abundantemente evidente que as forças de maldições e bênçãos estão em jogo. Maldições e bênçãos são palavras carregadas com poder sobrenatural. São palavras que interferem na vida e em grande medida determinam seu destino. A maioria das pessoas fica surpresa ao saber que a Bíblia contém vários exemplos de maldições, dado que a palavra maldição aparece quase 200 vezes. Fica claro que isso é verdade com base em Provérbios 26:2, onde Salomão mostra esse princípio relativo a maldições. Como os pássaros que vagueiam longe de seu ninho, assim um homem que vagueia longe de sua casa. Assim como o pássaro vagueia longe de seu ninho, assim como a andorinha voa longe de sua casa, uma maldição sem causa não vai se realizar. Às vezes, as maldições podem vir de gerações anteriores. Dois elementos cruciais são comuns tanto a bênçãos quanto a maldições. Em primeiro lugar, seu efeito raramente se limita a um indivíduo e pode se desdobrar para famílias, tribos, sociedades ou nações inteiras. Vemos algo semelhante na história de Caim. Em segundo lugar, uma vez promulgadas, elas persistem. Suas experiências pessoais são a causa da raiz e pode remontar a muito tempo, mesmo milhares de anos. A Bíblia menciona maldições geracionais em vários lugares. O domínio invisível, as forças que determinam a história, se dividem em duas categorias, visível e invisível. E a história é moldada pela forma como esses dois reinos interagem. Se só prestamos atenção às coisas que podemos ver e tocar, encontraremos eventos e situações que só podemos explicar ou controlar parcialmente. No reino visível, todos os objetos e eventos normais da matéria são transitórios e impermanentes. Somente no domínio invisível podemos encontrar uma realidade verdadeira e duradoura. Nesse domínio também vemos as forças que eventualmente moldarão nosso destino.
Até mesmo nas bênçãos e maldições, as palavras podem ser faladas, escritas ou pronunciadas internamente. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o poder das palavras. A Bíblia contém muitos avisos sobre como as palavras podem ser usadas para o bem ou para o mal. Por exemplo, Provérbios 11:9 diz: "Com sua boca o ímpio destrói o próximo, mas através do conhecimento e do discernimento o justo será resgatado." É importante para nós entendermos a maldição de Cã, que na verdade é a maldição de Canaã, para que possamos entender o quanto Deus valoriza. É um conceito semelhante expresso por Jesus quando ele nos disse para amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Este comando é sábio e excelente, pois mostra respeito aos pais e é um componente fundamental para manter a paz e o bem-estar de uma sociedade como um todo. Agora veremos o que o Talmud fala sobre a passagem de Cã ter visto a nudez do pai. Isso está no tratado Sanedrim 70a. Tendo citado a passagem que discute Noé, a Guemará entra em uma discussão sobre o que realmente foi feito a ele por seu filho mais novo, Cã. Rabi e Shmuel discordam. Um diz que Cã castrou Noé, e outro diz que Cã o sodomizou. A Guemará explica. Aquele que diz que Cã castrou Noé apresenta a seguinte prova. Cã feriu Noé com relação à possibilidade de conceber um quarto filho, que Noé queria, mas não podia mais ter. Portanto, Noé o amaldiçoou por meio de Canaã, o quarto filho. Os filhos de Cã foram Cush, Mitzraim, Put e Canaã, e foi esse último que Noé amaldiçoou. E aquele que diz que Cã sodomizou Noé, aprendeu isso a partir de uma analogia verbal entre as palavras "e ele viu" e ele viu. Aqui está escrito: "E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai." E ali está escrito: "E Siquém, filho de Hamor, o heveu, príncipe do país, a viu, e tomou-a, e deitou-se com ela, e afligiu-a." Isso indica que o termo "viu a nudez" alude à relação sexual. E aí, o que achou do vídeo? Me diz aí nos comentários sua opinião sobre esse acontecimento. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu gostei e compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima!